Vocês conhecem sua própria voz? Sua voz interior? O que sua alma realmente quer para você? Vou contar para vocês um pouco do processo de renascimento que eu passei depois da perda da minha mãe e como foi importante cada fase do luto para me conhecer melhor e fortalecer a minha voz, para estar aqui hoje, diante de vocês. Uma plateia tão linda. Eu sou atriz, venho de uma família de artistas, mas hoje eu não vim fazer nenhum personagem. Vim falar um pouco de mim mesma e contar um pouco da minha história para vocês. O teatro é a arte da humanidade. Na minha profissão, tenho como exercício diário a observação do ser humano. E chegamos a algumas conclusões. Por exemplo, todo mundo sabe o que é sentir. Sentir medo, amor, alegria, tristeza, ansiedade, ciúme, inveja, desejos. São os nossos sentimentos que nos tornam humanos, nos unificam. É através deles que nos identificamos e nos conhecemos. Os sentimentos são a linguagem da nossa alma. É através deles que ela se comunica conosco e que nós nos comunicamos com os outros. Eu posso não saber falar em japonês que eu estou triste, mas se eu estiver chorando, todo mundo vai entender a minha tristeza, porque todos reconhecem os sentimentos. Vou falar aqui de sentimentos comuns a todos nós. Espero que através da minha história vocês enxerguem um pouco de si mesmos ou de alguém que vocês conhecem. Nós mulheres somos a metade da população do mundo e somos as mães da outra metade. A vida passa por nós. São elas, as mulheres da nossa vida, com elas é que aprendemos quem somos, de onde viemos e a que cultura pertencemos. Essa sensação de pertencimento vem através de nossas mães. São elas as grandes referências afetivas que governam as nossas vidas. Eu venho de uma linhagem de mulheres fortes e decididas que conquistaram sua autonomia e plantaram suas sementes. Cada uma delas foi muito importante para que eu aprendesse os valores que norteiam a minha vida. Tem uma história muito bonitinha da minha bisavó Rosa, que minha mãe sempre contava para nós. Essa é minha bisavó Rosa. Ela era italiana e gostava muito de mortadela. Mas como eles não tinham dinheiro para comprar mortadela para todo mundo, ela separava as gordurinhas para ela, para dar a carne para seus filhos comerem. No dia do aniversário dela, todos querendo agradar, juntaram um prato grande só de gordurinhas para dar de presente para ela, achando que ela que era mais gostava. Aí ela disse: "Ma che? Dove la carne?" Só nesse dia ela revelou para eles que, na verdade, não gostava das gordurinhas, mas que ficava muito feliz de ver seus filhos comerem a mortadela com tanto gosto. Uma história simples de generosidade. Ela preferiu trocar o prazer de ter para si pelo prazer de dar para os outros. Toda mãe conhece esse sentimento de doação, de proteção aos seus filhos. Com a minha bisavó Rosa, que era uma mama típica italiana, eu aprendi a coragem. Ela teve que ter muita coragem para atravessar o oceano e começar uma vida nova no Brasil. Teve que ter muita resiliência para superar todas as dificuldades, e não foram poucas. Para começar uma faculdade depois de casada, depois de ter tido seu terceiro filho. Se formou médica, ajudou a sustentar a sua família. E a generosidade do seu coração, como vimos na história da mortadela. Ela criou seus 6 filhos e 9 sobrinhos, com o melhor de si mesma. Não tinha um luxo, mas nunca faltou o necessário. Eu não conhecia minha bisavó Rosa pessoalmente. Quando eu nasci, ela já tinha partido. Mas ela era tão presente na minha mãe, na minha avó, que eu a sinto um pouco em mim. A velha ancestralidade feminina. Com a minha avó, filha de Dona Rosa, minha avó Eleonor, foi diferente. Ela morava conosco, era ela que ficava conosco quando os meus pais saíam para trabalhar. Ela ajudou a nos criar, ela era muito presente. Com a minha avó Eleonor, eu aprendi a ousadia. Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Se separou do meu avô para fazer uma faculdade e seguir o seu destino. Se tornou atriz depois da minha mãe.
E a liberdade de ser ela mesma, não deixar que ninguém impedisse seus sonhos. E a leveza de olhar a vida sempre com humor e alegria. Minha avó era muito engraçada. Ela tinha bordões para tudo. Quando acontecia uma coisa errada ou muito estranha, ela dizia: "Isso é normal". Ou quando alguém falava uma coisa, uma opinião diferente, ou uma pergunta cabeluda, ela dizia: "Essa foi forte". Ela nos criava, nos educava através da sua criança interior. Através das brincadeiras, nos dizia grandes verdades. Quando pegávamos um objeto delicado, ela dizia: "Ah, você quer quebrar um objeto? Daqui que eu quebro. Melhor e mais rápido que você". E nós dizíamos: "Não, é da mamãe, ela vai ficar triste se quebrar". Ela nos ensinava assim, de igual para igual. Ficava mais criança do que nós. Quando eu ficava triste e chorava, ela dizia: "Ô, minha filha, chorar vai adiantar alguma coisa? Então eu vou sentar do seu lado. Eu vou chorar junto com você". "Mas não adianta, minha filha. Então levanta daí. Vamos resolver o seu problema. Eu estou junto com você. Você não está sozinha". Ela era assim, maravilhosa, minha grande amiga, incentivadora, companheira. Foi minha segunda mãe. Sua perda em 2004 foi a primeira experiência de morte que eu vivenciei. Foi minha primeira grande perda. Minha mãe nasceu nesse ambiente de proteção e afetividade feminina que ajudou muito a ela a desenvolver o seu talento desde cedo. Minha mãe ia escolher uma profissão difícil no Brasil, ser atriz. Minha mãe teve um desenvolvimento rápido, uma ascensão sólida e rápida. Ela foi uma empreendedora desde muito cedo. Com 18 anos, ela tinha sua própria companhia teatral, na qual meu pai entrou como contratado e depois conquistou o coração dela para sempre. Formaram juntos uma família de artistas, da qual eu faço parte com muito orgulho. Eu tive a alegria de estrear no teatro ao lado de minha mãe e de minha avó no palco. Um privilégio que a vida me deu. Com a minha mãe, eu aprendi o amor a tudo e a todos, em todas as suas dimensões, em todas as suas manifestações. O amor à arte, amor a Deus, ao próximo, à natureza, à vida. Que o amor é o nosso sentimento mais importante. Com ele, tudo pode ser transformado. Aprendi a ter uma fé ilimitada, uma conexão direta com Deus que me ajuda a enfrentar qualquer desafio. Minha mãe era uma mulher de muita fé. A fé é uma chave de poder. Ela te dá acesso ao poder da sua vontade. Sabe aquela frase, querer é poder? Vem dessa pequena palavra, fé. Aprendi com ela a espiritualidade, a transcendência da nossa alma, que o processo evolutivo vem através de várias encarnações que vivemos e das leis cósmicas de causa e efeito que estão presentes em toda a natureza. Nós somos seres espirituais, que possuímos corpos físicos para a nossa caminhada terrena, e não ao contrário. Minha mãe era pura luz. Com ela aprendi muito sobre a alegria, que é o combustível essencial para a felicidade. A alegria é o sentimento que nos abre para todos os outros sentimentos. A alegria nos abre para a vida. Ela me dizia: "Minha filha, tudo é energia. Nós somos centros de emissão e recepção de tudo que é bom, alegre, próspero e feliz. Ou seja, recebemos aquilo que damos. É como uma rádio, uma questão de sintonia. Se você pensar, falar e sentir coisas boas, é isso que vai atrair para você. E que o sentido da vida é amar. Esse é o nosso maior aprendizado. Com meu pai tive muitos aprendizados também. Mas seu último ensinamento foi: aproveitem a vida. Ela é linda, mas passa rápido. Realmente. Estamos todos aqui de passagem. Estamos todos na fila. Sua morte em 2014 foi a segunda grande perda que eu vivi, que impactou a minha vida. Apesar de ter sido preparada por 4 anos de luta contra um câncer, a morte sempre nos assusta. É um mergulho no desconhecido.
Superamos a morte dele fazendo teatro. Eu e minha mãe juntas fizemos um espetáculo em homenagem a ele, o Perdas e Ganhos, que nos ajudou muito a transformar a nossa dor em arte. Acreditamos sinceramente que a morte não é um fim, mas um novo começo para uma nova dimensão. Em 2020, o imponderável entrou na minha vida e eu perdi minha mãe para a Covid-19. Em apenas 21 dias. Foi inesperado. Foram 21 dias de ansiedade e desespero. Porque não podíamos fazer nada para diminuir o sofrimento dela. Desculpe. Nem impedir o desfecho trágico. Ela partiu. Foi uma dor inexplicável. Essa terceira morte foi a mais difícil para mim. Perder a mãe é perder a nossa maior referência. Ficamos literalmente perdidos, órfãos, vulneráveis. É morrer um pouco também. Agora eu não tinha mais nenhum deles ao meu lado. Nem minha avó, nem meu pai, nem minha mãe. Estava inevitavelmente só. Vivi profundamente o luto. A falta, a saudade, a dor, a perda. Quando estava muito fragilizada, eu ficava no silêncio, meio anestesiada pela dor. Olhava o céu, a natureza, a chuva, chorava junto com a chuva. A natureza é muito sábia, ela respeita o tempo. Olhava o mar, com as suas idas e vindas, com as ondas e seu movimento incessante, o horizonte e sua sensação de infinito que ela nos dá. Precisei viver a minha solidão. Se você já viveu isso, sabe como é difícil e necessário respeitar o próprio tempo. Respeite sempre o seu tempo. Tive que voltar para dentro de mim, numa espécie de casulo interno. Um espaço limitado e líquido, como se eu voltasse ao útero de minha mãe. Só que era dentro de mim, dentro do meu próprio útero, ouvindo minha respiração, meu coração. Às vezes ouvia uma música calma, fazia uma meditação, uma oração profunda, caminhava, escrevia. Momentos em que nos conectamos com o cosmos, com o absoluto, e nos lembramos da nossa transitoriedade e que tudo passa. Cada sentimento vinha e passava por mim. A dor, a raiva, a revolta, a ansiedade, a tristeza foram ficando aos poucos mais leves. Foram se tornando pouco a pouco uma aceitação, uma compreensão, uma percepção da paz. Depois desse processo de luto, desse mergulho no silêncio e no vazio, eu vivi um renascimento em mim. Voltei transformada por essa experiência. A perda pode ser um grande trampolim para a gente mesmo. Um impulso necessário para a descoberta de uma força interior que estava adormecida e que pode ser despertada pelo choque, pela dor, pelo trauma de uma perda. Lia Luft tem uma frase linda em seu livro Perdas e Ganhos que nos diz: aprender a perder a pessoa amada é, afinal, aprender a ganhar-se a si mesmo, assumindo todo o bem que ela representava. Foi isso que aconteceu comigo.
Perder a minha mãe fortaleceu mais ainda a minha voz. Eu tive que aprender a ser mãe de mim mesma, encontrar todas essas pessoas amadas dentro de mim, amadurecer com mais intensidade, ganhar autonomia e uma nova linguagem. Passei a fazer palestras, a falar mais nas redes sociais, a escrever livros. Isso me ajudou muito. A escrita e a fala foi um processo incrível de autoconhecimento, criatividade e fortalecimento de uma comunicação direta com o público. Nesse encontro comigo mesma, passei a ouvir com mais intensidade e confiança meu coração. Ele passou a ser a minha voz interior. O coração é a morada dos sentimentos sutis. Ouça seu coração. É sua alma falando com você. É seu maior aliado. Tem uma respiração que ajuda muito nisso. A respiração consciente. Eu vou ensinar um exercício para vocês. Coloquem a mão no seu coração. Sinta seu coração. Inspire e expire pela boca, como se fosse um suspiro. Repita mentalmente as frases: eu sou o que eu sou, eu te amo e sou grata. Eu sou o que eu sou, eu te amo e sou grata. Várias vezes. Sinta seu coração. Fale com ele. Agradeça. Pergunte o que você quiser. Se a resposta for negativa, você vai sentir um aperto no seu coração. Se for positiva, você vai sentir que ele flui naturalmente. Aprenda a ouvi-lo. É um novo nível de amor fluindo para você e para toda a humanidade através de você. Você passará a ser um canal de transmissão dessa energia. Assim, a arte, a meditação, a respiração consciente, as orações, me ajudaram a cicatrizar as minhas feridas, compreender meus sentimentos e transformar a minha dor em amor. Conhecer a própria voz é isso. Ser inteiramente quem se é e transmitir isso para o mundo. Uma conexão direta com o nosso eu superior, com a nossa luz interior, com o nosso self. Acredite em si mesmo. Crie boas memórias. Encontre um significado para a sua existência. Encontre um propósito. Seja mais leve, seja feliz. Esse é o grande ensinamento das mulheres sábias para cada um de nós. Que possamos fortalecer uns aos outros nessa corrente de cuidados e afetos que toda mulher e todo homem conhecem e que está oculta dentro de cada um de nós. Assuma seu lugar no mundo para ter uma ação consciente pela paz e pelo amor. O que vocês estão esperando para encontrar a própria voz? Como nos ensina Shakespeare, o estar preparado é tudo. Muito obrigada.